Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 19. Diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe mandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Peça para que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Peça para que o próprio Espírito Santo possa iluminar a vida do pregador e possa trabalhar no seu coração, para que nós possamos sair daqui alimentados. Pai querido, nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua iluminação. Nós necessitamos, ó Pai, que o Senhor nos conduza, ó Deus, à verdade deste texto. Por isso, ó Deus, faça isto, ó Pai, para que a Tua igreja possa ser edificada, para que através da pregação da Tua palavra o Senhor possa ser glorificado, para que através da pregação da Tua palavra nós possamos nos alimentar mais do Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto, juntamente com o texto de Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, são os 2 textos mais conhecidos da vida de Abraão. Inclusive, eu já preguei neste texto de Gênesis capítulo 22, aqui nesta igreja. Mas dentro desta série, da jornada da fé, não tem como tratar esta jornada sem
trabalhar este texto de Gênesis capítulo 22. Esta jornada da fé, que é o próprio Deus quem havia planejado e trilhado para que Abraão pudesse vivenciá-la, iniciou em Gênesis capítulo 12, com Deus chamando Abraão, e Deus dizendo para Abraão que iria dar um filho, ia fazer uma descendência numerosa de um indivíduo idoso, que tinha 75 anos e de uma esposa estéril. Este casal sai da terra deles, vão para uma terra distante, chegam em Canaã, e lá eles começam a vivenciar experiências da fé. Muitas vezes fracassam, muitas vezes vencem, há altos e baixos, e a história de Abraão, de certa forma, culmina nesse capítulo 22, num roteiro humano de uma história. Talvez ele não chegaria no capítulo 22, num roteiro humano, talvez a história terminaria no capítulo 21, que é quando nasce o Isaac, o filho prometido. E talvez poderia dizer assim, viveram felizes para sempre. Mas no roteiro divino, não. No roteiro divino tem o capítulo 22, que é o grande teste de Abraão. A grande prova deste homem. De certa forma aqui, talvez parafraseando um pouco a história de Abraão, que teve altos e baixos, e Abraão vai chegar no alto de um grande monte para ter a grande prova da sua fé. A nossa jornada da fé é realizada na presença do Deus que provê tudo o que necessitamos. Esta é a lição para nós nesta noite. Na jornada da fé, a nossa jornada da fé é realizada na presença do Deus que tudo provê. Do Deus que provê aquilo que nós necessitamos. Daí vai surgir a expressão Jeová Jirei. O Deus da providência, o Deus que provê, o Deus que cuida. Nessa série da Jornada da Fé, nós tratamos ao longo da série de 8 sermões, este é o 9º e último sermão desta série. E o que é que nós podemos então concluir desta jornada da fé? De que nós estamos vivendo na presença deste Deus que provê tudo o que nós necessitamos. E eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para este texto e ver 2 momentos muito claros aqui. O primeiro deles é que na jornada da fé nós somos provados a confiar na palavra de Deus e agir na palavra de Deus. Olha aí o capítulo 22 de novo. Olha o verso 1. Depois dessas coisas, essas coisas remetem ao capítulo 21, ao nascimento de Isaac, a separação de Ismael é retirado da casa, e agora vive Abraão, Isaac, faz aliança com Abimeleque, tem uma terra, está tranquilo. Depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Irmãos, confesso que é diferente ler este texto hoje, depois de saber que eu vou ser pai. As outras vezes que eu li este texto, eu ainda não tinha, imaginava, mas não tinha a noção do que é um teste como este que Abraão está passando. Deus vai chegar para Abraão e vai dizer, Abraão, e Abraão vai dizer, eu estou aqui, Senhor. E Deus disse assim, toma o teu filho, olha o verso 2, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, nenhum pai esperasse algo desse nível aqui. E quando a gente olha a Escritura, Deus, de fato, está apenas provando. O texto disse isso no início. Deus está provando Abraão. Deus não é favorável ao sacrifício humano. Mas Abraão não sabe disso. Abraão não sabe que é uma prova. O que Abraão ouve é uma voz de Deus. E aqui nesse texto há um jogo de palavras constante, se você reparou a leitura. O tempo todo dizendo, meu filho, o pai. É um relacionamento, mostrando como que o filho e o pai estão dialogando. E é uma prova que mexe com sentimentos. Deus chega para Abraão e diz assim, toma o teu único filho. Abraão tinha Ismael, mas Ismael tinha sido, de certa forma, retirado da casa no capítulo 21, porque a promessa não está em Ismael, a promessa está com Isaque. E Deus está dizendo, não tem como dar jeito, Abraão. Eu estou dando nomes aqui. É o único filho, é Isaque, a quem você ama. Olha como que o texto faz questão de dar muitos detalhes. Ao contrário do capítulo 12, que Deus falou, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. E o texto só diz que Abraão chegou na terra. Aqui não. A maior parte do texto é descrevendo como que foi essa peregrinação de Abraão. Como que Abraão está caminhando até chegar ao Monte Moriá, onde ele vai oferecer Isaque.
Quando nós somos provados, irmãos, nós devemos agir confiados na palavra do Senhor. O teste aqui é muito grande, porque lembra você que quando Deus prometeu que daria um filho a Abraão, Abraão tinha 75 anos. O filho nasceu 25 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos. O filho aqui já é, de certa forma, um adolescente, porque ele já consegue carregar a lenha. Já tem muito tempo. O filho tão esperado, o Isaque, que significa riso. Deus está dizendo para Abraão: toma o teu riso e oferece a mim. Que prova é essa? Que teste, que desafio! Aquele Abraão que havia fracassado, quantas vezes diante do teste será que agora vai ser provado ou vai ser reprovado por Deus? Esses anos de peregrinação de Abraão, será que ele está apto a responder um teste deste? Quando nós olhamos para a vida de Abraão, irmãos, nós percebemos que o tempo todo Deus estava moldando Abraão para um dia como este aqui. Um dia em que a fé de Abraão é testada a crer em Deus. Porque há muitas coisas envolvidas. Olha o verso 3, olha a reação de Abraão a esta ordem de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão tem pressa de executar. Talvez Abraão nem dormiu mais depois que ouviu essa voz. Interessante que o texto tem deixa de falar inúmeros detalhes. Não fala se ele conversou com Sara. Não diz nada disso, diz que ele acordou cedo. Ele pega 2 servos, pega o jumento, pega Isaque e começa a caminhar. Deus disse: vai para Moriá, e lá eu vou mostrar para você o monte. Você consegue imaginar como foi essa caminhada? E o texto diz que durou 3 dias. Olha a angústia que está no coração deste Abraão, andando do lado do filho dele, e sabendo que quando chegasse em Moriá, ele iria sacrificar o filho. Ele ia sacrificar o riso dele. Ele ia sacrificar aquele menino tão aguardado ao longo do tempo. Deixa eu perguntar para você, quando eu e você somos provados, nós agimos confiados na palavra de Deus? Ou nós não nos submetemos à ordem dele? Não dá para Abraão pegar o Isaque e sair correndo, fugindo de Deus, não tem como. Ele pega o Isaque e vai caminhando. Eu fico aqui tentando imaginar o coração deste homem. Olha aí comigo alguns detalhes dessa caminhada. Olha o verso 3 ainda. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo já preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, vamos ler agora, rachou lenha para o holocausto. Sabe por quê? O holocausto, a oferta era morta e depois queimada. Era isso que Deus disse para Abraão: o holocausto que você vai oferecer, você vai matar o seu filho e vai queimá-lo. Abraão pega o filho e pega a madeira e diz: vou levar a madeira. E está carregando isso aqui, irmãos. Há uma grande prova. Será que Abraão ama a Deus ou ama as bênçãos de Deus? Quem é o verdadeiro Abraão? É o Abraão que ama a Deus acima de Isaque, ou ama Deus porque Deus deu Isaque para ele? É fácil da gente mudar isso aqui. É fácil da gente confundir isso, porque as bênçãos de Deus são maravilhosas. Porque as bênçãos de Deus têm que nos tornar gratos a Ele mesmo. Faz parte de tudo isso. Mas, em última instância, nós não podemos adorar a Deus por causa das bênçãos de Deus. Nós precisamos adorar a Deus por quem Ele é. E, naturalmente, nos alegrarmos e também adorar por aquilo que Ele nos dá. Saúde, riqueza, prosperidade, família. Mas, apesar disso, e mesmo se Ele tirar isto, nós precisamos continuar adorando. Este é o teste. Já reparou, você já pensou quando a pessoa ganha um presente, ama demais aquele presente? E há um risco de gostar mais do presente do que daquela pessoa que deu o presente. Isaque é um presente de Deus para Abraão. Abraão e Sara não podiam ter filhos. É um presente de Deus. Mas agora Deus diz assim: me devolve. Porque ele é meu. Isaque é meu. Eu e você somos provados a entender que tudo está nas mãos de Deus, tudo é de Deus. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes, vivemos com o coração pesado, porque morreu um ente querido nosso, e às vezes a gente acha que Deus não tinha o direito de tirar. Talvez você é um destes. Talvez você tenha brigado com Deus, porque em algum momento da sua história, você perdeu um ente querido. Você diz: por que Deus fez isso?
Se é de Deus, Ele toma quando Ele quer. Deus está dizendo, traz Isaac. Mas olha o verso de número 3, 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele olha o lugar e as coisas agora estão se aproximando. Nesses 3 dias, ele conversou com Isaac muitas coisas. Mas até esse momento aqui, ele ainda não tinha dito sobre o sacrifício. Olha aí comigo o verso de... Por que é que Abraão faz tudo isso, então? Por que é que Abraão consegue suportar este peso tão grande? Que muitos de nós não temos como suportar. E graças a Deus, que Deus nos testa à medida daquilo que nós podemos suportar. Talvez eu e você ainda não estamos preparados para um teste deste. Não é todo mundo que Deus exigiu isso. Deus exigiu isso de Abraão não quando ele começou a jornada, mas no fim da jornada. Porque Deus trabalhou com ele, Deus preparou ele. Cada queda de Abraão foi uma lição para que ele pudesse confiar em Deus. E agora sim é o grande teste. Por que é que Abraão faz isso? Por que é que Abraão é capaz de pegar o filho dele e dizer, eu vou levá-lo e vou matá-lo, e vai ter depois o holocausto, vai queimá-lo? Por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele não tem coração? Porque ele não ama o filho? Não, é porque ele crê em Deus. Nós nos surpreendemos pela razão. Olha aí o verso 6. Verso 5, melhor dizendo. Quando ele chega já próximo do monte, 3 dias já de caminhada, então disse aos seus servos, vamos ler? Esperai. Irmãos, agora nós começamos a entender porque que Abraão faz isso. Ele diz assim, nós iremos e voltarei? Voltaremos. Ele chega com os servos e diz, ficai aqui, eu e o menino vamos lá. E nós vamos voltar. Isso é fé. Por que que é fé? Porque Abraão diz assim, não sei o que vai acontecer. Deus mandou matar Isaac. Mas Deus é o Deus da palavra. Deus não está de brincadeira comigo. Deus não mente. Deus havia dito uma promessa. Olha aí comigo rapidinho. O texto de Gênesis capítulo 17. Deixa aberto aqui em Gênesis 22. Mas olha Gênesis 17. Essas palavras de Deus ao longo da caminhada é o que nutre Abraão a fazer este ato aqui de fé. Olha Gênesis 17. Olha Gênesis 17. Olha o verso 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Vamos ler agora? Olha o verso 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus está dizendo assim, eu fiz uma aliança, Abraão, e a aliança é com Isaac. Isaac vai ter filhos, vai ter descendência. O seu nome vai ser conhecido através da descendência que vai vir de Isaac. E agora Deus diz assim, mata Isaac. Abraão pode olhar e dizer assim, Isaac ainda não tem filho, eu não sou avô, não tenho neto. Deus não pode mentir. Se Deus prometeu que vai fazer de Isaac, então nós vamos subir naquele monte, vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. Isso é fé. Crer na palavra de Deus. Mesmo quando não entende. Até aqui você não tem nenhum relato de ressurreição. Mas olha Hebreus capítulo 11. O que Abraão cria nisso tudo? Olha Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Olha o verso de número... Verso 17. Hebreus lança luz para nós entendermos a história lá de muitos anos atrás. Olha o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar. Abraão não está brincando. Abraão está disposto a sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Vamos ler? A quem se tinha dito... Então o texto está dizendo, Abraão está disposto a matar o Isaac a quem foi feita a promessa. Verso 19. Por quê? Porque considerou
Ele acreditava o quê? Que se fosse necessário, Deus iria ressuscitar o Isaac. Depois dele matar Isaac, depois de queimar Isaac, ele diz, Deus vai ressuscitar o menino, porque a promessa foi feita a Isaac. Isso é crer na palavra de Deus. Isso é crer em Deus. Fé não é crendice, irmãos. Cuidado, a nossa geração prega uma fé que é misticismo. A pessoa acha que pode ter fé em qualquer coisa. Não, Abraão tinha fé neste Deus aqui. No Deus que não pode mentir, num Deus que não é um Deus que está pegando peça. Não é um Deus que diz para Abraão, eu vou fazer isso, mas agora eu não quero mais, Abraão. Não é um Deus que mexe com o emocional de Abraão e diz, eu vou te dar um filho, agora eu tiro o filho, Abraão. Não, é um Deus que cumpre a sua palavra. Isso que está o tempo todo na consciência deste homem, irmãos. Deixa eu perguntar para você, quando eu e você somos provados, o que nos faz responder positivamente à aprovação, ao teste, é conhecer Deus, é conhecer a palavra de Deus. Pergunta se Abraão conseguia colocar isso na calculadora, num papel e dizer, eu sei como tudo vai se dar. Não, ele tem uma ordem aqui, outra ordem aqui, parece contraditória, ele diz, Deus não mente nenhuma das duas. A uma ordem é dizer, mata o teu filho, a outra ordem é dizendo, eu vou fazer de Isaac a sua descendência. E Abraão crê nas duas verdades, obedece às duas verdades e deixa a consequência nas mãos de Deus. Deixa eu perguntar, você é capaz de fazer isso? O seu fracasso na fé não é porque a aprovação é muito grande, é porque nós não cremos em Deus. Olha o verso de número 7. Essa crença começa a desenvolver, olha o verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, vamos ler? Meu pai. Olha, pensa nesse diálogo, o filho dizendo para o pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. É a emoção aqui, irmãos. Respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, vamos ler? Eis o fogo, a lenha. O Isaac começa a pensar assim, gente, tem alguma coisa errada. Tem fogo, tem o cutelo, mas e o cordeiro? Isaac ainda não sabe do que vai acontecer até esse momento. Abraão já sabe. Verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos. Irmãos, isso aqui é fé. Percebe? Já estão chegando à beira do monte. E até agora Deus não revelou nada para Abraão, a mais do que ele já tinha dito. E Abraão disse, Deus vai prover, meu filho. Vamos andando. E Abraão colocou a lenha nas costas do Isaac. E o Isaac está carregando a lenha em que ele vai se deitar sobre ela. E a lenha que vai pegar fogo e vai queimar Isaac. Isso é fé. Isso é fé de Abraão. Verso 9 diz que chegaram ao lugar que ele havia designado. Ali Abraão edifica o altar. E olha a continuação, vamos ler? Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac. Percebe que o teste é para valer? Deus já podia ter dito quando ele saiu de casa, dizer, não, Abraão, está resolvido, chega, tá bom. Não, chegou ao ponto de amarrar o Isaac. E agora eu pergunto para você, Isaac já é um adolescente aqui, Abraão tem mais de 100 anos. Abraão é um idoso. Se Isaac quisesse, ele saía na mão com o pai e se livrava disso. Aqui é uma conversa, Isaac deita sobre aquilo porque ele é convencido pelo seu pai. Talvez aqui Abraão tenha dito, meu filho, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas eu sei que eu vou voltar a te ver, porque existe fé, porque existe promessa de Deus, e Deus não pode mentir. Isaac está lá deitado, e Abraão levanta a mão com o cutelo, para matar o filho. E quando ele está próximo de fazer isso, há uma voz que branda do céu, diz, Abraão, Abraão. E Abraão rapidamente diz, eis aqui, Senhor. E aí Deus diz, chega, Abraão. Não faça nenhum mal, menino, eu sei que você me teme. Será que você chegaria a todos esses passos? Percebe? O que move isso aqui não é uma cegueira, dizendo assim, fechar os olhos, vou ver o que vai dar. Não, o que move isso aqui é a convicção de que desde 25 anos atrás, Deus fez promessas, e Deus não pode mentir. Mesmo que necessário for, ele ressuscita esse menino, mesmo queimado. Isso é fé. Deus vai prover, meu filho. E olha aí então o verso de número 12. Verso de número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso. Ele viu um carneiro.
O carneiro estava lá para ser sacrificado no lugar do Isaac. Irmãos, primeira então é a prova, e a segunda é a intervenção soberana de Deus. Quando Deus nos prova, Deus provê aquilo que nós necessitamos. Deus é quem proveu para Abraão um cordeiro. Deus é quem proveu para Isaac o carneiro para substituí-lo. Deus é quem provê quando eu e você somos provados. Não pense você que na sua provação, no seu teste de fé, Deus esquece de você. Não, Ele provê aquilo que você necessita. Olha o verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Qual é o nome? O Senhor proverá. O Senhor proverá é o nome deste lugar. Os estudiosos pontuam que este local de Moriá é Jerusalém. Ainda não se chamava Jerusalém, depois vai ser a capital, Jerusalém. E neste monte provavelmente foi onde foi construído o templo. Provavelmente o templo foi construído no local onde Abraão ia oferecer Isaac. O Senhor proverá. Todas as vezes que o povo via cordeiros sendo mortos, a imagem é: o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Como é que nós olhamos para essas duas verdades aqui? Primeiro, teste, e segundo, que quando Deus prova, Deus provê aquilo que necessitamos. Como que nós olhamos para a nossa vida, na nossa jornada da fé? Qual é a sua aprovação? Qual é o seu teste? Aonde as coisas estão apertando para você? Quais são as exigências que Deus está fazendo para você? De repente, uma exigência que aos seus olhos parece não fazer sentido. Cheque isso com a palavra. E viva pela palavra. Que Deus é fiel à sua palavra. Deus não mente. Abraão creu nisso. Eu e você devemos crer nisso. Talvez você ache muito forte todas essas imagens aqui faladas. Todo esse pedido de Deus de pedir para Abraão matar o filho dele. Deus não pediu nada diferente do que o próprio Deus fez. Deus enviou o seu filho. E a Bíblia diz: o seu único filho. O seu unigênito. Assim como Deus disse para Abraão, o seu filho amado, quando Cristo veio a este mundo, e aí na ocasião do batismo, houve uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado. Irmãos, se o sentimento de Abraão aqui é muito forte, o sentimento de Deus em enviar o filho dele também. Há muitas semelhanças dessa história de Abraão com Isaac, do Deus Pai com Deus Filho. Assim como Isaac carregou a madeira, lembra? Cristo carregou a sua própria cruz. Isaac estava carregando no primeiro momento sem saber direito. Cristo sabia. Abraão viveu 3 dias essa angústia, que iria sacrificar o filho. Isaac viveu essa angústia durante algumas horas, até chegar naquele monte, se deitar naquele local. Jesus Cristo morreu com 33 anos aproximadamente. Isso significa que Cristo viveu 33 anos, sabendo que ele iria para a cruz do Calvário. Cada dia ele visualizava o dia da morte dele. Assim como Isaac foi, no primeiro momento, levado sem saber, Cristo, ao contrário, veio a este mundo sabendo o que aconteceria com ele. Irmãos, há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças. Isaac não pode ser um sacrifício para Deus. Por isso que o nome do Senhor proverá. Porque a morte de Isaac não aplaca nenhuma ira. A morte de Isaac é a morte de um homem comum. Isaac precisa, na verdade, de um substituto. E o substituto apareceu, que era um carneiro lá. Mostrando que eu e você, assim como Isaac, deveríamos ser sacrificados. E nós precisamos de um substituto para nós. E esse substituto é Jesus. Por isso que João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu para si mesmo o Cordeiro, e o Cordeiro era o próprio Filho, que é Jesus Cristo. Se durante muitos anos cordeiros eram mortos no templo de Israel, apontava para um Cordeiro maior, que é Jesus Cristo. Um carneiro substituiu Isaac, Jesus substituiu a minha vida e a sua vida. Na jornada da fé,
nós devemos olhar para todos os atos desta jornada de Abraão, espelhar nisso, crescer nisso, e lembrar que Abraão chegou a isso aqui, porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele creu em Deus, ele descansou em Deus. Eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 8, e você pudesse pensar seriamente em quem é o Deus que te chamou para a jornada da fé. E que você pudesse descansar a sua vida neste Deus. Descansar a sua vida nas palavras deste Deus. Porque olha que prova de amor. Olha Romanos 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. Vamos ler? Todos a uma só voz? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você crê nisso? Você crê que o Deus que não poupou o filho, ele vai dar para nós tudo que nós necessitamos? Ele vai prover para nós o que nós necessitamos? Se ele mandou o filho dele no lugar, você acha que ele não ama você? Você acha que ele vai perder você de vista? Você acha que ele não se importa com os dramas da sua vida? Ele vai prover aquilo que você necessita. Descansa nele. Desfrute da jornada da fé crendo em Deus. Irmãos, o Abraão que fracassou tantas vezes como nós vimos nessa jornada da fé, chegou a este ato aqui, a esse ápice de fé, porque ele entendeu que precisava viver crendo em Deus. Abraão, quando levantou a mão com o cutelo para sacrificar Isaac, ele ouviu do céu uma voz que disse: Abraão, Abraão. Cristo Jesus, quando foi à cruz do Calvário, viveu todo esse drama, não teve nenhuma voz do céu. Cristo foi ao fim, Cristo sofreu, e ao contrário que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo morreu, e 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a morte, mostrando que o sacrifício dele é perfeito, e substitui as nossas vidas. Talvez você precise ser encantado por este amor de Deus. Talvez você ouve falar de Deus, talvez é até membros de igreja, mas talvez você ainda não entende o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. É este amor, o amor de um pai que enviou um filho, e o filho que se prontificou a morrer na cruz do Calvário. É este amor que é o amor de Deus revelado por nós. Que Paulo disse: o amor de Deus que excede todo entendimento. Que você possamos pensar seriamente nessas verdades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus provê aquilo que nós necessitamos. Na jornada da fé, a nossa jornada da fé é realizada na presença do Deus que provê tudo que necessitamos. Foi Deus quem chamou você? Foi Deus quem falou profundamente ao seu coração, dizendo: venha caminhar comigo? Deus que disse: anda na minha presença e ser perfeito, como ele disse com Abraão. Então você está na presença do Deus que provê tudo o que você necessita. Descanse nele, creia nele e viva pela palavra dele, como Abraão fez.